bom. Olha aí, já estamos ao Estamos vivo. ao vivo. Você está tudo bem aí? Tudo ótimo, tudo ótimo. Pessoal, boa noite novamente, 6:01 aqui. A gente começa então agora mais uma aula ou mais um treinamento, mais uma live aqui no nosso treinamento do voluntário fiscalizador. Aqui ao meu lado, deputada federal Adriana Ventura. E vamos só relembrar aqui, né, Adri? Então, essa é a quarta aula, depois a gente já apresenta aqui a Adriana. Primeira aula, a gente falou sobre portais de transparência. Segunda aula, sobre como usar a lei de acesso à informação a seu favor. A terceira aula, como olhar os preços unitários, como analisar as despesas das prefeituras. E hoje a gente tem o prazer de ter aqui o Procurador de Justiça, Roberto Liviano, a gente já apresenta ele, que vai nos ensinar aqui como fazer uma denúncia. Do meu lado aqui, Adriana Ventura, deputada federal, presidente... Eu vou deixar você falar, Adri. Mas precisa de tudo isso, Serginho, pelo amor de Deus. Mas olha... É um prazer estar aqui de novo, é um prazer, e queria falar para todo mundo que o que essa iniciativa do Serginho, minha, do Poit, e eu acho que de todos os deputados que trabalham com esse tema, é justamente trazer vocês para a realidade do que acontece e fazer com que cada cidadão seja um fiscalizador, né? Então, hoje, por exemplo, eu quero falar que vocês aproveitem muito essa pessoa admirável que falará com vocês, que é o Roberto Liviano e tudo mais, mas depois ele vai apresentar, porque realmente cabe a nós, cidadãos, que somos representantes, nós, no nosso caso, eu Sérgio, Poit, outros mais, dos poderes legislativo, no caso o Liviano, que é do judiciário, a gente precisa ajudar todo mundo a reforçar tanto a pauta da ética e da integridade na gestão pública, quanto a importância do combate à corrupção e à fiscalização. Então, vocês que estão aqui acompanhando merecem os parabéns. E a você, Serginho, também. Vamos lá. Isso aí, obrigado, Adriana. Eu vi que o Vinícius Poit, nosso deputado federal, também parceiro, está aqui nos comentários, mas acho que ele não está aqui nos bastidores com a gente para dar um oi. Mas sem mais delongas, para a gente ir direto ao conteúdo aqui. Adriana, obrigado, parabéns pelo trabalho. Convido aqui à tela, então, o Marcos Ferreira e o nosso convidado, Roberto Liviano, procurador de Justiça há mais de 30 anos. Roberto, obrigado novamente por topar aceitar o nosso convite. Queria que você se apresentasse para o pessoal aí, por favor. Bom, boa tarde, obrigado pelo convite. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Sérgio, Marcos. É um prazer estar aqui compartilhando algumas informações. Não precisa exagerar também, não sou há mais de 30 anos, está certo que eu vou acumulando juventude, né? Estou a caminho disso, eu tenho 28 anos de Ministério Público, né? Mas eu costumo dizer, Sérgio, que nessa minha jornada as pessoas têm os seus hobbies, né? Tem gente que tem hobby de colecionar livros, outros colecionam filmes. O meu hobby é azucrinar corruptos, né? Quando há oportunidades, eu compareço nesse meu hobby que me traz bastante alegria e que está associado à ideia de proteger o patrimônio público. Nessa jornada que me levou ao estudo do tema do combate à corrupção, tive a oportunidade de fazer doutorado nesse assunto na Universidade de São Paulo e fundar o Instituto Não Aceito Corrupção, que acaba de completar 5 anos de vida, agora no mês de julho, né? Fizemos um ciclo de webinars com Sérgio Moro, com Aires Brito, Eliana Calmon, Luiz Antônio Marrei, Gert Albers, e concluímos esse ciclo de webinars no último dia 31 com Marcelo Tass, discutindo ética e comunicação. Uma jornada muito rica, né, que nos trouxe bastante aprendizado a respeito deste tema, né? Aliás... Eu vi o vídeo, ficou o máximo. Eu adorei o vídeo do Instituto. Parabéns. A gente fez um vídeo institucional falando desses 5 anos, né? Que nós não vamos dar trégua, né? E também nós trouxemos alguns depoimentos de algumas pessoas, né? Como que elas nos veem nesses 5 anos, porque a gente fala um pouco sobre como nós avaliamos certas coisas, mas é importante a gente também ouvir o que as pessoas pensam sobre nós, né?
Então, nesses 5 anos, a gente enfrentou muitas batalhas, muitas lutas, nem tudo a gente conseguiu ultrapassar, tem muitas questões ainda pendentes, como a questão da prisão após condenação em 2º grau, como a questão do foro privilegiado, como a questão da reforma política, né? São grandes lutas que precisam ser vencidas, como a questão mesmo da luta para implementarmos a agenda anticorrupção, as 70 novas medidas que foram construídas ao longo de 1 ano pela Transparência Internacional, pela Fundação Getúlio Vargas, em que eu fui ouvido, assim como centenas de organizações, especialistas, e esta agenda dormita no Congresso Nacional, sem que haja priorização disto. E é necessário que, para essa priorização, a sociedade lute, vista esta camisa e exija que esta agenda tenha prioridade. Porque se esperar que o senhor Rodrigo Maia, num belo dia, queira que esta agenda tenha prioridade, isto não vai acontecer, né? Isto não vai acontecer. Os senhores, aqueles senhores que têm poder de pautar isto, eles não pautarão, infelizmente. Então, há muitas lutas a serem travadas, né? É necessário que as pessoas cada vez mais tenham consciência. Portanto, essa capacitação é importante que ela aconteça. Infelizmente, ao longo destes meses tão sofridos, nós já ultrapassamos a triste cifra de 100 mil falecimentos, com famílias destroçadas, né? Com dramas muito tristes, de perdas que desestruturam essas famílias, irreparáveis, não é? E estes dramas todos que não nos permitirão termos a mesma situação que nós tínhamos antes disso. Quer dizer, como é que nós vamos ficar depois de tudo isso? Nós não vamos conseguir ter o que nós tínhamos antes, nós não seremos o que nós éramos antes. Nós vamos ver como é que nós vamos poder caminhar, né, depois de tudo isso, né? De todo modo, de alguma maneira, nós vamos ter que juntar os nossos cacos e seguir em frente. Mas mesmo com toda essa destruição, a corrupção, ela acontece, né? A frieza do ser humano, o materialismo, ele leva o ser humano a praticar corrupção mesmo nestes momentos dramáticos, né? O ser humano, ele falsifica respiradores mesmo neste momento dramático e triste em que se vive, né? As pessoas superfaturam respiradores, desviam verbas, mesmo neste momento de absoluta tristeza, de drama em que nós estamos vivendo. Portanto, fazer este treinamento, esta capacitação, é oportuno, sim, porque, infelizmente, tudo o que se espera é uma sociedade despreparada, né? Cidadãos despreparados, cidadãos que não conheçam o seu caminho, uma sociedade que não acessa a informação, né? Por isso que se editou, por exemplo, aquela medida provisória 921 para trancar as portas do Ministério da Saúde e dificultar o acesso do cidadão à informação, né? E aí o Supremo teve que ser chamado para restabelecer a ordem das coisas, né? E assim que nós temos vivido, né? De solavanco em solavanco. Cada dia é um solavanco. O Brasil está vivendo de solavanco em solavanco. A revista Piauí revelou aí, estava-se pensando em golpe em relação ao ministro Celso de Mello, por conta da questão do celular, né? São golpes revelados. No Supremo, você tinha ali, em Brasília, manifestações pelo fechamento do Congresso e tudo mais. Mas eu estou à disposição para nós começarmos aqui a nossa dinâmica, Sérgio, porque tem tanta coisa para se falar aqui, se começa, não se para mais, né? Eu estou animadíssimo aqui, Roberto. Antes da gente ir adiante já no tema,
Queria agradecer a presença aqui da Adriana Ventura. Ela disse anteriormente que tem outro compromisso que já... Eu vou entrar em outra live, ele sabe, que eu já fiz um monte de live com ele sabe que eu adoro ele, eu vou assistir depois. Roberto Liviano, muito obrigado por tudo, por essa disponibilidade sua de sempre estar presente. Obrigada pelo Corruptovírus. Todo mundo que entra em contato, eu mando entrar lá e fazer essa denúncia. É muito bom que você esteja aqui partilhando isso, junto com o Sérgio Vitor, com o trabalho de fiscalização do voluntário fiscalizador. Beijo para todo mundo, tá bom? Beijo também. Tudo de bom, Adriana. E, Roberto, olha só, aqui tem bastante gente do estado de São Paulo inteiro. Não vou citar todas as cidades aqui, mas todos eles com o mesmo hobby do senhor, que a gente está tentando aprender para praticar melhor, que é combater a corrupção e caçar os corruptos, como o senhor disse. Agradeço de novo e parabenizo sempre todo mundo que participa, que doa uma horinha da sua semana aqui para participar com a gente. Antes da gente dar andamento, pessoal, queria pedir 3 coisas para vocês. O combate à corrupção, como o Roberto vai falar aqui também, ele é um baita desafio. Fazer esse esforço que a gente está fazendo é um baita desafio. Então, queria pedir para vocês aqui se inscreverem no canal, curtirem o vídeo. Tem uma setinha aqui no YouTube, né? Manda esse link para todos os seus amigos também, peçam para eles participarem. Quanto maior for essa rede, quanto mais gente a gente trouxer para esse hobby de combater corrupto, maior vai ser as nossas chances de diminuir a corrupção. Então, Roberto, vamos lá. Você é presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, é procurador de justiça. Hoje, um dos nossos objetivos é aprender como fazer uma denúncia. Então, queria que você passasse com a gente por esse processo. Lembrando que a gente já ensinou e os vídeos estão gravados. Como usar o portal de transparência, como usar a lei de acesso à informação a seu favor e como avaliar as despesas das prefeituras, como olhar ali o painel de preços e ter uma boa ideia de como a prefeitura está gastando o seu dinheiro. Hoje, um ponto importante, né? Como fazer essa denúncia quando você encontra algum indício de fraude? Bom, Sérgio, são muitas coisas aí, muitas informações. O que eu combinei com o Marcos no nosso diálogo preliminar e preparatório, eu vou trazer algumas informações aqui que eu acho que eu posso contribuir. Vou falar aqui em torno de 20 minutos, 25 minutos, e depois da minha fala, vamos abrir para indagações do pessoal, e aí a gente complementa esta fala respondendo aquilo que as pessoas forem trazendo. Tá? Isso. E nós já temos uma pergunta ali, já vou incentivar quem está nos assistindo, podem mandar perguntas, né, se vocês já tentaram fazer uma denúncia ou não, tem curiosidade, manda as perguntas que no final nós vamos responder. Isso. E você nos ajuda, Marcos, recepcionando isso, administrando essas perguntas, para depois da minha fala a gente concatenar, gerir essas perguntas para complementar esta minha fala. Né? Ótimo. Tudo isso que você falou, Sérgio, tem muitas complexidades aí. Eu combinei mais ou menos com o Marcos algumas informações que eu quero transmitir e vamos procurar contribuir com o pessoal da melhor maneira aqui. E, se for o caso, a gente volta e traz mais informações numa outra ocasião. Né? Que todo esse conteúdo ele é bastante importante, bastante rico, e eu acho que eu vou mostrar um caminho aqui para dar vazão a esta questão, quando a pessoa quer encaminhar a denúncia, que eu acho que é um jeito bastante prático, simples, que vai funcionar para todos. Muito bem. Então, em primeiro lugar, né, eu penso o seguinte: o que é necessário fazer? Em primeiro lugar, nós estamos falando de patrimônio público, nós estamos falando de casos de corrupção, nós estamos falando de desvios, nós estamos falando de situações irregulares, nós estamos falando de situações que podem parecer às pessoas que devam ser relatadas ao Ministério Público. E o principal desafio, me parece, o ponto, e é isso que vocês me trouxeram aqui, é como narrar, como levar isso ao conhecimento, porque existe uma dificuldade em você transmitir isto. Né? Então, vamos lá.
descobriu-se, por exemplo, que há uma questão de, vamos pensar, num desvio de verbas. Vamos pegar numa situação mais simples. Há uma questão de desvio de verbas, descobriu-se que há uma verba, por exemplo, que chegou do governo federal para compra de respiradores. Esta verba não está sendo devidamente investida da maneira como deveria, e alguém detectou isso e quer relatar ao Ministério Público. Eu estou falando Ministério Público porque, hipoteticamente, você pode imaginar vários encaminhamentos possíveis. Sérgio, Marcos, você pode imaginar N encaminhamentos possíveis, hipoteticamente. Você pode encaminhar um fato irregular, por exemplo, a um delegado de polícia, porque um fato irregular, ele pode caracterizar um crime, né? E se o fato caracteriza crime, ele poderia ser apurado por um delegado de polícia. Um fato irregular, ele poderia ser apurado pelo Tribunal de Contas. Ele poderia ser encaminhado a várias autoridades. Poderia, né? Eu tentaria simplificar todo esse conjunto de hipotéticos encaminhamentos. Eu encaminharia este fato ao Ministério Público. Por quê? Nos termos da Constituição, o Ministério Público tem a atribuição de cuidar do patrimônio público, tomar as providências para a proteção do patrimônio público. Cabe ao Ministério Público instaurar inquérito civil, investigar lesões ao patrimônio público, cabe ao promotor presidir o inquérito civil, cabe ao promotor propor uma ação civil pública para cuidar das devidas reparações. E se o promotor enxergar que houve crime, ele também vai cuidar para que as devidas medidas no campo criminal sejam tomadas. Então, o promotor ele terá condições de avaliar um espectro amplo de medidas a serem tomadas. Então, pegando um exemplo simples, um desvio de verbas. Se você verificou, você tomou conhecimento que determinada situação está ocorrendo, eu encaminharia isso ao Ministério Público. Então, pegando este exemplo, tomei conhecimento que chegou uma verba para aquisição de respiradores, esta verba não chegou ao destino e essa verba ela deveria ter chegado ao destino, e eu quero comunicar este fato ao Ministério Público de São Paulo. Coloca de novo aquela tela, Marcos, que você tinha colocado. Eu estava conversando com o Marcos, nós poderíamos imaginar N encaminhamentos possíveis, porque dentro do Ministério Público você tem várias e várias e várias gavetas. O Ministério Público tem mais de 2.000 membros, né? Você tem promotoria disso, promotoria daquilo. Para simplificar as coisas e nós não termos essas dificuldades, você tem no Ministério Público mais para baixo aqui, para mostrar exatamente para as pessoas onde é que isso fica, você tem aqui a ouvidoria. Olha lá, ouvidoria. A ouvidoria é um organismo do Ministério Público que recebe demandas da sociedade, inclusive denúncias, não é? Recebe todo tipo de demanda da sociedade, reclamações e também denúncias. Se você encaminha a sua questão, a sua denúncia para a ouvidoria do Ministério Público, a ouvidoria está estruturada para que essa denúncia seja encaminhada para a devida promotoria que vai cuidar do assunto. Aqui no site do Ministério Público, cujo endereço é www.mpsp.mp.br, você já encaminha direto. Tem um e-mail também, que é ouvidoria@mpsp.mp.br. Isso pode ser mandado por e-mail ou pode ser mandado via site, né? O Marcos colocou aqui em cima o site do Instituto Não Aceito Corrupção. Antes de começar aqui, eu contei a ele
que o Instituto, que eu presido, ele desenvolveu um canal de denúncias especificamente desenvolvido para acolher denúncias referentes a casos de corrupção durante a pandemia, que é o Corrupto Vírus. Ele foi desenvolvido de uma maneira... Uma pausa aqui, Roberto. Além de competência técnica, vocês são bons de marketing também. Adorei o nome. Então, justamente, a ideia, Sérgio, ela envolve o marketing. Por quê? Porque nós temos uma percepção de que o cidadão ele tem um pouco de receio de se dirigir ao Estado. O Estado é visto por muitas pessoas como uma máquina de difícil acesso, né? Nem todo mundo vai ao Estado com naturalidade. Então, o Instituto, que é uma ONG, né? Vamos abrir uma porta de uma maneira amigável, acessível, bem-humorada, com marketing, como você está falando. E justamente nós temos uma parceria com um designer e tudo mais, criamos o Corrupto Vírus, com esta animação, com o desenho e tudo mais, que justamente apresentamos algumas informações, fizemos uma parceria com vários organismos, tem um sistema com ouvidor digital, e justamente para, de forma amigável, recepcionarmos denúncias de casos especificamente ocorridos durante a pandemia, né? Porque o Instituto não é um organismo relacionado, criado em relação à questão de denúncias, porque dá muito trabalho você cuidar desse tipo de coisa. E o Instituto é um organismo que não tem tanta infraestrutura para cuidar disso, entendeu? Então, isso foi feito especificamente para cuidar da pandemia. Então, você tem lá a janela, uma janelinha, se você puder, Marcos, me ajudar colocando diretamente na janela da denúncia, essa é a janela da denúncia, né? É a janela da denúncia, já quando a pessoa coloca, quando ela cria a denúncia e tal, Então, aí você coloca os dados, se quiser, olha lá, sobre a denúncia, né? Aí você tem o tipo de denúncia e tal, se quiser você se identifica ou não, e tem lá alguns dados dizendo aumento de riscos durante a pandemia e tudo mais. Então, esse é o Corrupto Vírus que a gente criou para amigavelmente oferecer essa possibilidade. E lá... Você te incomoda se eu ir te questionando durante a apresentação ou você quer que eu faça no final? Não, pode questionar à vontade. E as pessoas que estão assistindo também podem. Você falou do receio das pessoas de chegar ao Estado. Um dos motivos também é o medo de represália, às vezes, né? Que a gente deixa os dados. Então, aqui pode ser anônimo, né? Pode. E eu mesmo, ao longo da minha atuação no Ministério Público, eu já trabalhei, já me defrontei com casos. Hoje eu sou procurador de justiça e eu atuo em 2º grau. E eu já vi muitos casos que começou a investigação a partir de uma denúncia anônima, né? As pessoas, muitas vezes, elas denunciam crimes e elas têm medo de represália. Então, elas denunciam o fato, elas sabem o que ocorreu, elas apontam o caminho das pedras, mas elas têm medo de se identificar. Isto é juridicamente possível, tá? Porque as pessoas, quem está nos assistindo, pode querer saber. É possível que haja uma investigação em relação a determinado fato sem se identificar? Isto é válido do ponto de vista legal? E eu já respondo, não é imprescindível que alguém se identifique para que esta denúncia tenha validade. Isto é válido, isto é possível, porque muitas vezes a pessoa ela aponta a ponta do fio do novelo e você puxa esta ponta do fio e a partir daí você consegue puxar todos os elementos daquela história. Então, isto é possível, sim, que você anonimamente indique quais são as frentes de investigação que precisam ser atacadas, que precisam ser esclarecidas, né? Então, o Marcos mostrou aqui o Corrupto Vírus,
mostrou a janela de acesso à ouvidoria do Ministério Público. Então, o que você precisa, como que você elabora uma denúncia? Muito bom. Vocês devem imaginar que o Ministério Público, quem trabalha com esses assuntos no universo da justiça, tem sobrecarga de trabalho, tem pilhas e pilhas e pilhas de papéis e coisas para examinar, né? Então, uma coisa que eu recomendo, que eu aprendi com a minha experiência, que eu acho isso extremamente importante. Quando você apontar um fato que você está denunciando, tenha objetividade ao relatar este fato. Qual é o fato que eu estou apontando? O fato é este, relate o fato com objetividade. Quais são os elementos que eu estou dizendo que ocorreu, sem enrolação, sem ser prolixo. O assunto a ser apurado é este, por esta razão, por aquela razão, sem ficar enrolando. Se você enrola demais, se você enfeita demais, se você coloca coisas desnecessárias, isso torna aquela situação mais complicada de ser observada. Quem vai tomar conhecimento daquilo já vai olhar para aquilo com má vontade. Você precisa colocar na sua denúncia os elementos objetivos. Primeiro ponto. Segundo ponto, muitas vezes as pessoas nas denúncias utilizam-se desta ferramenta como instrumento de vingança. Né? Como que você demonstra que isto não é uma vingança, isto é algo grave, sério, que tem que ser apurado? Você demonstra que não se trata de vingança instruindo com evidências, com documentos, com provas, né? Com fotografias, com elementos que ilustram esta denúncia. Sempre que você tiver isto para ilustrar a sua denúncia, né? Então, quanto mais elementos você tiver para instruir a sua denúncia, melhor amparada, melhor estruturada ela vai estar, né? Mais atenção do promotor você chama, né? Sim, exatamente. Porque mostra que não é algo vazio, né? É algo que tem base, né? Que você tá estruturado em algo sólido, né? Terceira coisa. Só uma questão aqui da Cristiane: é necessário que haja provas para fazer uma denúncia ou apenas uma suspeita é suficiente? Isso, não. Você não precisa ter, as provas não são imprescindíveis. O que eu estou querendo dizer é que quanto mais elementos você tiver e dispuser, tudo aquilo que você dispuser, tudo aquilo que estiver nas suas mãos, apresente, né? Óbvio que se você não tem e o Ministério Público tem que investigar, isso é um papel do próprio Ministério Público. Mas apresente tudo aquilo que você tiver em mãos, né? Outra coisa, você não precisa de advogado para fazer isso. Você, como cidadão, você se dirige ao promotor, isso é um papel do promotor fazer essa investigação. Você não precisa de advogado para se dirigir a um representante do Ministério Público para apresentar estes elementos, estas evidências. É um direito seu, como cidadão, dirigir-se a um representante do Ministério Público para apresentar esses elementos. Olha, senhor promotor, aconteceu tal coisa, eu vejo aqui um desrespeito ao patrimônio público, estou lhe apresentando isso para que o senhor cumpra o seu papel, para que o senhor verifique se aqui houve uma situação que deva merecer providências da sua parte, né? Se houve aqui uma situação em que há um superfaturamento, eu desconfio, os respiradores, eles custam da ordem de R$100 mil.
E eu desconfio que aqui foram comprados por R$300 mil. Estão havendo aqui irregularidades. O senhor precisa verificar isso aqui, porque eu desconfio que houve gastos indevidos de dinheiro público. Olha, está aqui, eu fiz uma pesquisa minha, está aqui, gastou-se o triplo ou quádruplo do normal, né? Está se torrando dinheiro público. O normal, em relação aos respiradores, é gastar X. E aqui no município, gastou-se o triplo, o quádruplo. Isto se chama superfaturamento. Isso já responde... Desculpa te cortar, Roberto. Isso já responde, inclusive, uma pergunta do Renan Souza. Na prefeitura de uma cidade foi comprado bolas de futebol que em 3 sites da internet aparecem entre 80 e 100 reais. A compra foi feita por 300. Denuncia. Está respondido já. Isso se chama superfaturamento, né? Como é que se faz isso? Justamente, você apresenta essa denúncia, mostra que está havendo essa situação desproporcional, isso se chama superfaturamento, encaminha essa denúncia e diga, olha, eu estou suspeitando que está havendo aqui uma compra lesiva ao patrimônio público. É necessário que isto seja feita esta verificação, porque é obrigação de quem administra, do prefeito, de fazer compras de forma justa, de forma correta, de forma respeitosa ao patrimônio público. Ele tem um departamento de compras, esse departamento de compras, ele tem que fazer compras sintonizadas com aquilo que é a modicidade, o respeito ao patrimônio público. Ele não pode sair por aí abrindo o cofre público e torrando dinheiro público, né? Por isso que você tem esses princípios inerentes. Para que existe uma licitação? Qual é a função de uma licitação, né? A função de uma licitação é proteger o patrimônio público e não permitir desperdício de dinheiro público, né? Você tem que verificar como é que está se gastando o dinheiro público, não permitir desperdício e não permitir também que haja um apadrinhamento, que se façam pactos macabros da prefeitura com seus cupinchas, né, para comprar dos amigos por valores altos. De repente, esses amigos deram contribuições durante a campanha, e aí, depois que ele é eleito, aí ele contrata os amigos para retribuir as doações de campanha, né? Essa cupincharia, né? Isso é inadmissível. Então, quando você faz uma contratação pública, você tem que dar condições iguais para as pessoas, por isso se publica um edital para que todos concorram, e aí você contrata pelo preço melhor para a administração pública. E quem venceu a licitação tem que oferecer um serviço ou oferecer um produto de boa qualidade que respeite o serviço público, né? Tem que apresentar um produto condizente com a qualidade que se dispôs a oferecer ao serviço público. Então, no momento em que você verificou que isso aconteceu, você apresenta esta denúncia à ouvidoria e isso vai chegar. Agora, quando eu estou falando em ouvidoria, eu estou falando de Ministério Público do Estado. Isso pode chegar a qualquer lugar. Pode chegar lá no Pontal do Paranapanema, no Vale do Ribeira, no litoral. Você pode ter canais regionais também. Se você está falando de um lugar lá da região e você conhece o canal, pode chegar no canal. Agora, quando eu falo de ouvidoria, Sérgio e Marcos, a ouvidoria, ela vai redistribuir essa denúncia para qualquer promotoria do Estado, né? E é interessante fazer isto via ouvidoria, porque fica um registro disso lá nos registros da ouvidoria. Tem uma pergunta aqui da Gladys Lima. Eu vi. Quando feita a denúncia nesse formulário, ela e redirecionar ao MP da região ou da cidade relativa a ela? Tá. Gladys, veja bem. O MP que tem a responsabilidade em agir justamente é o MP da cidade em que o fato ocorreu.
E esta é uma garantia, Gladys, para a própria cidadania, né? Você não pode ter a mão grande de ninguém chegando lá e dizer, não, esse promotor ele está com o corpo mole, então eu vou arrancar isso daqui e vou jogar isso para lá. Não, não. Essa garantia de que é o promotor da cidade é uma garantia de independência do Ministério Público para proteger a própria sociedade. Quando você não permite ingerências, tirando daqui, jogando para lá, você, ao ter essa garantia de independência, você protege a própria sociedade, porque você não tem manipulações no funcionamento do Ministério Público. Isto é saudável que ocorra desta maneira. Veja, inclusive, nós tivemos um caso nacional recente em que o senhor Augusto Aras, ele foi ao Supremo e ele quis, na mão grande, se apoderar de milhares de dados que a Operação Lava Jato apurou ao longo de mais de 6 anos sobre mais de 40 mil pessoas, né? Num plantão, isto foi permitido. Chegou o relator da Lava Jato e anulou essa decisão. E anulou de maneira muito correta, porque não pode acontecer isso. Eu posso compartilhar dados referentes a uma investigação da Maria da Silva, se um outro colega meu, ele chega e diz, olha, eu estou apurando um caso e eu preciso de uma informação, de um depoimento no processo da Maria da Silva. Casos determinados. Agora, jamais você vai poder compartilhar a generalidade de tudo que foi investigado sem apontar caso determinado. Então, isso, Gladys, que você perguntou, não pode haver ingerência do trabalho em relação a jogar para cá, jogar para lá. Se o promotor ele não está trabalhando adequadamente, não está cumprindo o seu dever, você apontou que está ocorrendo um caso de corrupção numa determinada cidade. Vamos imaginar na cidade de Miracatu, lá no Vale do Ribeira. Lá tem um problema de corrupção e o promotor de Miracatu não está tendo o devido zelo em apurar este caso de corrupção em Miracatu. Ele não dá resposta, ele não está sendo zeloso, ele não investiga este caso de corrupção em Miracatu. O que fazer, Gladys? É muito simples. Você e qualquer pessoa do povo tem o direito de reclamar da postura deste promotor na Corregedoria Geral do Ministério Público. Qualquer pessoa pode ir à corregedoria, a corregedora é a procuradora Tereza Exner, e reclamar e dizer, doutora Tereza, o promotor de Miracatu recebeu uma demanda sobre corrupção ocorrida lá em Miracatu e ele não está apurando este caso. E isto é sério, isto é grave, porque isto afeta a toda a sociedade. Ele tem o dever de apurar e ele não está dando resposta a isso. A doutora Tereza Exner vai verificar o que está acontecendo, vai apurar por que o promotor de Miracatu não está atendendo a esta demanda. Todo aquele que detém poder, seja ele promotor, seja juiz, seja fiscal da Receita Federal, todo mundo que detém poder, seja ele deputado estadual como o Sérgio Vitor, quem tem poder tem que ser controlado. Né? E o promotor de Miracatu, no momento em que ele não cumpre o seu dever, ele é controlado pela Corregedoria do Ministério Público. Então, Gladys, se ele não dá a resposta, ele vai ser cobrado pela Corregedoria e ele pode e deve ser cobrado e ele, se não trabalhou corretamente, ele poderá ser punido. Pergunta do João Rodrigues. Qual a diferença de procurador do município e procurador do MP de São Paulo? Pois o procurador do município, percebo que trabalha na Secretaria Jurídica. Muito bom. João, a sua pergunta é ótima. Os nomes, eles são parecidos e eles, às vezes, nos enganam. Né? O procurador do município, João, ele não é membro do Ministério Público. Né? O procurador do município, assim como o procurador do Estado de São Paulo, eles integram uma categoria jurídica chamada advocacia pública. Né? Eles não representam a sociedade. Eu sou membro do Ministério Público
e o Ministério Público defende a sociedade. Quando acontece um caso de corrupção, qual é o papel de um membro do Ministério Público? Defesa da sociedade, combate à corrupção. Se acontece um crime, o que se faz em relação a um crime? Responsabilizar o autor do crime, mover uma ação penal pedindo a punição do autor do crime, ok? O que faz um procurador do município ou um procurador do estado? Ele defende o interesse do município. Ele defende o interesse do estado. Eles não defendem a sociedade. O promotor de justiça, o procurador de justiça, que é o nome de um promotor que atua em segundo grau, eles defendem a sociedade, inclusive, se for necessário, processando o próprio Estado. Vamos imaginar que o Estado está emitindo poluição, e com a emissão do poluente, ele está prejudicando a sociedade. Então, o Ministério Público pode processar o próprio Estado pela emissão de poluentes, não é? Ele pode processar o próprio Estado, por exemplo, por não oferecer vagas em escolas. Você tem a obrigação de gerar as vagas quando ele não está atendendo aquela obrigação legal em relação às vagas, né? Então, veja, o procurador do município, o procurador do Estado, eles não defendem a sociedade, eles defendem o município, defendem o Estado. Eles são membros da advocacia pública. Então, eu posso ter num processo, de um lado, o procurador do município, o procurador do Estado, e do outro lado, o Ministério Público. Um promotor ou um procurador de justiça. Eles estão em lados diferentes, defendendo interesses diferentes. Um está defendendo a sociedade e outro está defendendo o município ou o Estado, né? Os interesses são diferentes. Uma coisa é defender a sociedade e outra coisa é defender o Estado. O procurador do município, por exemplo, ele pode estar num processo cobrando um imposto de alguém que não pagou, um tributo não pago, né? Ou ele pode estar defendendo o Estado, por exemplo, numa ação judicial em que o Estado é o réu, ele está sendo processado. Então, o procurador do Estado vai lá e defende o Estado numa ação judicial, né? Então, percebeu a diferença, João? São situações diferentes, são figuras diferentes, são papéis diferentes. Procurador do município, procurador do Estado, defende o município, defende o Estado. O procurador de justiça, o promotor, defendem a sociedade, a comunidade. Respondido, okay? Roberto. Obrigado pelas perguntas, pessoal. Estou vendo bastante perguntas boas aí, Marcos. Vamos para a próxima aqui. Pergunta aqui do Wilton Siqueira. O grande problema de qualidade é o que é bom para um, não é bom para outro. Na cotação ou no edital, né, acho que ele quis dizer, não pode especificar muito, pois dizem que senão está sendo direcionado à compra. Como resolver muito isso? Bom. Muito boa a sua pergunta, Wilton. É necessário, sim, que num edital o objeto do item que está sendo cotado, do objeto que está sendo adquirido, ou do serviço que está sendo contratado, você tenha especificações das características, não é? Você tem que ter as características desse serviço ou do objeto comprado devidamente colocadas ali no edital para que os interessados possam compreender o que está sendo colocado ali na contratação. Se você não tem essa especificação, esse edital ele está nulo, ele não está contemplando a licitação da maneira como deveria. Agora, qual é o limite? O que não pode haver? Você não pode ter no edital o direcionamento. Você não pode ter no edital uma cláusula que especifique de tal maneira que somente determinada pessoa, determinado fornecedor possa atender aquele edital. Por exemplo, vamos imaginar
que você queira comprar veículos para a prefeitura, né? E veículos, o que você pode especificar no edital? Você pode falar nas características do motor do veículo. Você pode falar na rotação, você pode falar na categoria do veículo, tá certo? Até aí você pode, mas você não pode falar na marca do veículo, né? Porque se você falar na marca, você está privilegiando determinado fabricante. Ou a gente já ouviu alguns detalhes de fazer um pedido de um estojo, vai comprar tantos estojos da cor verde e amarelo. Poxa, aí você especificou num ponto que não faz a diferença, a qualidade do produto é apenas um detalhe que você acaba direcionando para um fornecedor, né? Exatamente. Se você tiver algum detalhe, Sérgio, que se entenda que não é um detalhe necessariamente especificável para aquele tipo de compra, e sim que possa levar a algo que vicia a licitação, isto é questionável, isto é sujeito a um questionamento que pode levar à anulação daquela licitação. Perfeito. E aí, se o pessoal encontrar algum indício de fraude, denuncia para o MP seguindo os processos já explicados aqui, né? Pergunta do Nilson França. Uma vez denunciado no MP, eu posso também denunciar em outro canal, como o Tribunal de Contas? Nilson, obrigado pela sua pergunta. Em tese, pode. As instâncias, os organismos de controle, eles são independentes. O que acontece no Tribunal de Contas independe do que acontece no Ministério Público. O que eu faria no momento em que eu levo ao conhecimento de mais de um canal, mais de um organismo de controle? Quando eu fizer isso, eu mencionaria que eu estou levando ao conhecimento também de outro organismo, né? Então, eu estou levando o fato ao conhecimento do Tribunal de Contas e também do Ministério Público. Eu falaria nessas duas representações, eu mencionaria, olha, eu estou levando ao conhecimento este fato tanto do Ministério Público como do Tribunal de Contas, né? Observando só o seguinte, por exemplo, vamos imaginar que a pessoa enxergou em determinado fato um crime, né? Você levar ao Tribunal de Contas um fato de natureza criminal é inócuo, porque o Tribunal de Contas não tem atribuição para esse tipo de questão. Quem tem competência para agir no campo criminal é o Ministério Público ou a polícia. O Tribunal de Contas é totalmente alheio a essa esfera de trabalho. Se você enxergou que ali ocorreu um crime, você tem que levar o fato ao conhecimento ou da polícia ou do Ministério Público. Ô Roberto, e uma dúvida minha só, Hélio, desculpa te cortar aqui, meu amigo Hélio, perdão, vou fazer uma pergunta antes aqui. Eu fiz uma denúncia ao MP, existe um prazo para eu receber uma resposta, olha, avaliamos e não demos continuidade, foi arquivada, só para o cidadão que faz a denúncia também, ele saber o que esperar, né, o quanto tempo esperar, como é que fica depois de feita a denúncia? Ô, Sérgio, não existe uma rotina estabelecida na lei, né? Existe uma razoabilidade, eu imagino. Hoje em dia, as pessoas, Sérgio, estão muito antenadas em relação à tecnologia, né? No momento em que você protocoliza isso no Ministério Público, essas coisas todas elas já são registradas tecnologicamente e você consegue acompanhar o andamento disso através do sistema, né? Então, você não fica escravo de providências do plano físico, né? Você não precisa ir camelando até uma repartição. Você, com o toque de um dedo, você consegue, com o número do protocolo, saber o que aconteceu, né? Então, eu sugiro que as pessoas realmente se utilizem da tecnologia e que elas guardem esta informação.
elas fiquem atentas a isso. Protocolizem, guardem no seu celular, em algum lugar, o número do protocolo e acompanhem, rastreiem o andamento disso a partir deste número de protocolo. Perfeito. Respondido. Pergunta agora do Hélio Pincelli. É comum o denunciado entrar na justiça contra o denunciante como represália? Ele está afirmando, né? É comum. Existe proteção do MP ao denunciante neste caso? Olha, como é que ele se chama? Que apagou aqui, eu não vi. Hélio Pincelli. Hélio, comum não é, mas acontece de vez em quando, Hélio, mas não é uma coisa comum, não é? Agora, dizer para você que é algo comum, não é comum, não é corriqueiro, né? Mas raramente, de vez em quando, pode acontecer. Né? Lembrando o seguinte, eu acho que essa pergunta do Hélio, o que vale a pena esclarecer aí é o seguinte, nós temos uma figura, inclusive no Código Penal, que é a chamada denunciação caluniosa. Né? Ela está prevista no artigo 339 do Código Penal. O que diz essa figura? Denunciar alguém dizendo ter esta pessoa praticado um crime, sabendo que ela é inocente em relação a este crime. Esse é um crime contra a administração da justiça, sujeita esta pessoa a uma pena relativamente alta, né? Mas você não está sujeito a esta punição simplesmente fazendo a denúncia. É necessário que se prove que você sabia da inocência. Né? O próprio tipo penal coloca ali este elemento subjetivo do tipo. Denunciar alguém falsamente, sabendo da sua inocência. Quando o tipo fala sabendo da sua inocência, ele está exigindo aquilo que o direito penal chama de elemento subjetivo do tipo. E a prova desse elemento é uma prova difícil. Né? Mas o que eu estou querendo dizer? Existe uma proteção aí em relação a estas denúncias falsas, né? Aos trotes, a estas coisas fabricadas. Né? Então, existe essa proteção legal. E isso em ano de eleição tem muito, né? Porque daí o pessoal fica denunciando o oponente. Vamos lá, Marcos, para a próxima pergunta aqui. Cícero Manuel da Silva. Obrigado, Cícero. No caso de má prestação de serviços públicos, no caso da saúde, onde não é cumprido a carta de serviços dos usuários do SUS, é correto formalizar a denúncia diretamente na Secretaria de Saúde ou diretamente no Ministério Público? Veja, é possível, sim, fazer esta denúncia aonde ocorre a má qualidade dos serviços. Não há um erro em relação a isto. Né? Mas eu penso que quando você denuncia ao Ministério Público, você está, na verdade, tomando uma medida estratégica, porque o Ministério Público ele tem atribuições para pressionar as autoridades a agirem corretamente. Então, é uma maneira inteligente, estratégica, de fazer com que as coisas funcionem. Né? Aí nem estamos falando de corrupção, aí nós estamos falando de pressão para que as políticas públicas se concretizem. Aí é mais má gestão do que corrupção, né? Pressão para a concretização de políticas públicas. Né? Pressão para promessas de cumprimento das obrigações feitas pela Constituição. Perfeito. Pergunta aqui do Adilelson Fagundes, que está sempre presente também. Durante a pandemia não há necessidade de licitação. Quando há falta de transparência pública por parte da Prefeitura, podemos também acionar o MP? Sim. Sim, durante a pandemia, a situação ela se torna um pouco diferente.
Por quê? Qual que é a lógica, a de Lelson? A lógica é a seguinte: entende-se que você deve relativizar as obrigações em relação às contratações públicas para priorizar a vida das pessoas, né? Então, em tempos de normalidade, você tem os deveres de contratações, você tem os tempos dos contratos, os editais e tudo mais, e aí, com o decreto de calamidade, você suspende tudo isso, você acelera as contratações para salvar vidas. Esta é a lógica, né? Você tem que suspender tudo isso porque abre-se mão da burocracia em nome da vida humana, né? Agora, parte-se do pressuposto que as pessoas serão honestas. Agora, se as pessoas não agem com honestidade neste momento tão dramático, obviamente que o Ministério Público vai agir. Diante desta, imaginava-se, esperava-se uma trégua. Se não ocorre retidão, o Ministério Público vai agir. Se ocorrem desvios, se ocorrem situações fraudulentas, se ocorrem situações indevidas, se ocorrem situações antiéticas, o Ministério Público vai agir para pedir os devidos ressarcimentos, se perceber que estas contratações foram indevidas. Por exemplo, vou te dar um exemplo de fraudes ocorridas durante a pandemia, que foram, aliás, noticiados publicamente. Lá em Santa Catarina, houve uma compra de respiradores em valor altíssimo, né? Porque você suprime a questão da licitação. E aí os respiradores foram fornecidos ao governo de Santa Catarina, e aí o valor jogado lá em cima, portanto, gastou-se muito dinheiro público, Sérgio, e quando se foi verificar, o vendedor era um prostíbulo. Não era um estabelecimento dedicado a esse ramo de atividades. Era um estabelecimento dedicado aos prazeres sexuais, que vendeu respiradores pelo quíntuplo do preço. Até aqui em São Paulo, né, a gente recebeu também agora o chefe do Ministério Público de Contas aqui de São Paulo na CPI das quarteirizações, que eu sou membro nessa semana, e ele falou, né, do caso aqui dos respiradores de São Paulo também, que o desafio foi que na hora do contrato eles pagaram um valor muito maior, porque o vendedor tinha prometido um prazo de entrega de 7 dias. Quando eles descumpriram esse prazo, não fez mais sentido ter aquele sobrepreço de 2 vezes mais, né? Então eles investigaram e fizeram a denúncia, e agora vai para a justiça, né? Mas no caso de Santa Catarina foi mais gritante ainda, né? Se nem o vendedor tinha o KNAI necessário, né? Não trabalhava com aquilo. Isso é desesperador. Veja uma questão. Você, com pequenas providências, nós estamos no tempo da internet, das pesquisas rápidas. Você faz uma busca, faz um Google da vida e você descobre que esse suposto fornecedor não é quem ele diz ser. Não é? É muito fácil fazer essa checagem, né? Nós estamos falando de dinheiro público, dinheiro proveniente dos tributos que as pessoas suam sangue para pagar, né? Então, é óbvio que tudo isso, a sua pergunta, é óbvio que, nestas situações, está mais do que legitimado o trabalho do Ministério Público. E o Ministério Público agirá e punirá, trabalhará pela punição de quem praticou estes desvios. E já há secretários de saúde presos, né? E quem teve responsabilidade, a lei de improbidade ela é muito clara nesse sentido, todos aqueles que, de alguma maneira, contribuíram para estas práticas responderão. No plano administrativo e no plano criminal. E isso que você falou é tão interessante que antes da gente começar esse treinamento,
a gente cobrou bastante o governo de São Paulo pelo portal de transparência e hoje está bem implementado. E a gente, com um grupo de voluntários, foi até daí que surgiu a ideia de fazer esse treinamento. A gente pegou todos os CNPJs das compras públicas durante a pandemia e aí com os voluntários a gente investigou se o CNAE estava de acordo com o objeto da venda, pesquisou quem eram os sócios, pesquisou o valor unitário, tudo com voluntários. Então, mas precisou cobrar bastante, né? Porque o governo de São Paulo não tinha portal para prestar contas das contratações emergenciais. Aquele portal da Transparência Internacional, demonstrando o observatório, era um dos 3 piores do Brasil. Perfeito. Né? Ele colocava lá no começo, né? Ele colocava junto com o geral das contratações, precisou dar muita martelada para ser feito esse portal específico, determinado pela Lei Geral da Quarentena. Né? É muito triste isso, o principal estado da federação só fazer a coisa no tranco, né, Sérgio? Sim, eu brinco que o estado de São Paulo não deveria nem estar no mesmo nível de concorrência dos outros estados, com todo respeito aos outros estados, pelo nível de orçamento e de tecnologia que a gente tem acesso aqui, né? Pois é. Ô, Marcos, vamos aí à última pergunta, acho que pelo passar do horário aqui, mas aí a gente também depois faz um compilado das dúvidas e manda para o nosso amigo Roberto, que tenho certeza que ele vai nos ajudar na resposta. Muito boa pergunta do Wilson. Muito boa pergunta. É possível fazer uma denúncia de corrupção contra o Tribunal de Contas do município? Quem vai apurar? É possível. Já ouvi muito se falar a este respeito, e é o que eu sugiro. Ouvidoria do Ministério Público do Estado de São Paulo. Quem tem atribuição para investigar casos de corrupção, inclusive a nível do município, é o Ministério Público do Estado de São Paulo. Já ouvi muitas referências sobre histórias de corrupção cometidas no âmbito do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Muitas histórias. Muitas. A atribuição para apurar isso é do Ministério Público do Estado de São Paulo. É necessário que haja esta provocação, que ela venha instruída para que o Ministério Público possa agir. E aí eu quero dizer uma coisa a vocês. Se o Ministério Público age de ofício, vão cair matando, dizendo que o Ministério Público está sendo político. Portanto, tem que haver a provocação. Perfeito. Estão vendo como estão caindo, matando em cima do Deltan? Ninguém fala que esta semana o Conselho Nacional do Ministério Público, a Corregedoria, 3 órgãos que investigaram aquela história da fundação da Petrobras, arquivaram, dizendo que o procedimento de Deltan foi absolutamente correto. Ninguém fala isso, né? Atiraram pedra na Geni até não poder mais. Agora, ninguém fala que foi arquivado porque a conduta de Deltan foi correta. Isso ninguém fala, né? Por isso que eu estou dizendo, querem a ação do Ministério Público, tem que representar e pedir que o Ministério Público haja. Esse é um grande desafio até, pessoal, que a gente reforçou nos treinamentos aqui anteriores, muita cautela na hora de fazer uma denúncia, entendam, pesquisem bem, entendam os indícios de fraude, porque qualquer denúncia feita incorretamente, você pode denegrir a imagem de alguém, você pode fazer alguma coisa que seja injusto, né? E normalmente as pessoas só veem a denúncia, não veem o fato posterior, como acabou de ser dito aqui, né? Que estão tentando acabar com a Lava Jato e com a reputação do nosso Deltan Dallagnol, né? Mas e só sobre isso do Tribunal de Contas, a gente viu recentemente, lembra, um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso fugindo da PF, jogando os cheques fora. Então, o pessoal também tá sendo investigado e punido quando é o caso, o que nos deixa mais tranquilo. Mas é óbvio que, infelizmente, a gente ainda vê tantos casos de corrupção, né, Roberto, que tem muito trabalho pela frente. Roberto, muitíssimo obrigado pela aula de hoje. Gostaria de te dar a palavra aí para as suas considerações finais e queria também pedir gentilmente para que, se a gente pode mandar as perguntas que não foram respondidas para você e depois a gente coloca no nosso grupo no Facebook lá, Fiscalização e Transparência. Tá bom. Eu quero usar minhas palavras finais para falar de um assunto que não deu tempo aqui e fazer um convite também ao final, que é o seguinte: o Instituto ele está
trabalhando com grande energia, com grande empenho no segundo prêmio Não Aceito Corrupção, né? Esse prêmio é dirigido ao mundo universitário, ao mundo acadêmico, e eu quero convidar vocês, se tem aqui um pessoal que está fazendo universidade, a nível de graduação, pós-graduação, ou que tem filhos ou parentes, é uma grande oportunidade de participar deste prêmio, apresentando ideias, soluções em 3 categorias: acadêmico, tecnologia e comunicação. Participem do prêmio Não Aceito Corrupção. O site é www.premionãoaceitocorrupção.com.br. Divulguem o prêmio para seus amigos, seus conhecidos, publiquem nas redes sociais. Nós nos empenhamos muito para fazer o prêmio dar certo. Nós temos na banca o Marcelo Tass, o Paulo Saldiva, do Instituto de Estudos Avançados da USP, Fernando Rodrigues, um dos maiores jornalistas do país, Bruno Brandão, da Transparência Internacional, e muita gente bacana. Os prêmios para os melhores trabalhos, de R$6 mil para o primeiro colocado, R$3 mil para o segundo e R$1.000 para o terceiro, também com menções honrosas para os professores que tiverem mais alunos inscritos. Então, divulguem, participem, www.premionãoaceitocorrupção.com.br. As inscrições vão até 17 de agosto, né? Será uma alegria ter vocês lá, e também será uma alegria ter vocês me seguindo no Instagram, Roberto Liviano 2020, Roberto Liviano 2020, ou no Face, Procurador de Justiça, Roberto Liviano. E também seguindo o Instituto Não Aceito Corrupção e Não Aceito Corrupção, no Instagram, no Face, no YouTube. Será uma grande alegria ter vocês lá nos acompanhando e acompanhando os conteúdos do Instituto. Nós podemos e precisamos nos conectar para lutarmos juntos contra a corrupção. Uma grande alegria conversar com vocês. Até a próxima. Roberto Liviano, procurador de Justiça há quase 30 anos, né, Roberto? Desculpa, eu coloquei um mais. Obrigado pela aula, é sempre muito bom poder contar com pessoas com a sua experiência e com todo esse conhecimento para falar com a gente, pessoas que também temos o mesmo hobby e precisamos de mais ferramentas, né, para que a gente possa ajudar no combate à corrupção no nosso dia a dia. Eu, enquanto deputado estadual, Adriana, deputada federal Adriana Ventura e o deputado federal Vinícius Poit, nossos parceiros nesse treinamento, e também essa turma toda muito bacana que tem dedicado bastante do seu tempo para nos ajudar. Roberto, obrigado. Pessoal, lembretes aqui, né? Assim como ele pediu também, por favor, nos sigam nas redes sociais, aqui no canal de YouTube, só se inscrever, curta esse vídeo, o link vai ficar gravado, esse treinamento aqui. Então, pega esse link e manda para os seus amigos também. Lembrando que os últimos 3 treinamentos estão salvos aqui, né? E todo final dessa aula, a gente pede para que vocês nos ajudem avaliando com a sua opinião. O Marcos colocou aqui nos comentários o link. Por favor, é um questionário rapidinho para a gente entender o que vocês gostaram, que tipo de dúvida que continua, como é que a gente pode melhorar para o próximo. Acho que é isso, Marcos. Tem mais algum último dizer aí? Tudo certo. Muito obrigado, Roberto, por aceitar esse convite. Obrigado, Sérgio. E em breve vamos anunciar o próximo tema, que vai ser licitações, né? Acompanhar um processo licitatório. O que fazer, como fazer, o que tem que ter num edital, num pregão eletrônico e suas demais categorias. Legal. Parabéns, pessoal, para todos vocês que estão participando. Nos ajudem a aumentar esse número de pessoas que estão participando e que a gente está tentando criar uma rede de fiscalizadores voluntários. Lembrando que a gente tem um grupo no Facebook onde a gente compartilha boas práticas também, chama Fiscalização e Transparência. Conto com vocês, parabéns novamente e ótima noite a todos. E reforço meu agradecimento aqui ao nosso querido Roberto Liviano, Procurador de Justiça. Obrigado, Roberto. Ótima noite a todos. Um abraço.